Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos fazer o comentário acerca da lição de número 2, os artesãos do tabernáculo. Estamos estudando sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Na lição de número 2, vai ser considerado os artesãos do tabernáculo. Nós vamos conhecer, nesta lição, destacar alguns elementos, conforme está especificado nos objetivos da lição. Nós vamos destacar como Deus chama pessoas especiais para executar serviços especiais. Vamos elencar e trabalhar também sobre as virtudes que uma pessoa deve ter. Nesse caso, esses dois especificamente tiveram ali no tabernáculo. E também conscientizar que devemos usar os talentos para a glória de Deus. Na lição passada, a lição de número 1, nós tivemos uma visão geral do tabernáculo, em que Deus manda construir o tabernáculo. Agora, na lição de número 2, nós vamos destacar especificamente duas personagens, duas pessoas que trabalharam no tabernáculo. Nós vamos, então, observar como que Deus agiu no período do Antigo Testamento em relação às coisas que ele designara. Deus tinha ordenado que Moisés construísse o tabernáculo, mas Deus também nomeou especificamente pessoas para trabalhar no tabernáculo. É interessante o professor, então, observar o texto de Êxodo 31, que é onde está baseada a lição. Nós temos também lá em Êxodo 35, mas inicialmente, então, o professor de escola dominical deve trabalhar, atentar para esse texto de Êxodo 31 especificamente, inclusive estudá-lo versículo por versículo, atentando para os detalhes. Em Êxodo 31 diz: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E no versículo 6, eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Bem, nós observamos então aqui a chamada desses homens especificamente para trabalhar no tabernáculo. Deus, depois que dá a ordem da construção do tabernáculo, depois que as pessoas então trazem o material para a construção do tabernáculo, Deus então nomeia pessoas especificamente para trabalhar no tabernáculo. Ali no tabernáculo tinha muito trabalho, inclusive trabalho de artesanato, trabalho que exigiria artesãos. O material o povo já tinha trazido. Moisés ele tinha conhecimento, a Bíblia nos informa, em Atos no capítulo 7, Moisés ele foi instruído no conhecimento dos egípcios e ele estava familiarizado com Deus em relação às visões, às questões espirituais, mas Moisés não tinha habilidade para entalhar, nem para bordar, para trabalhar em atividades específicas, de artesãos. Podemos então supor que houvesse alguns homens engenhosos entre os israelitas, mas o povo vivendo ali na escravidão do Egito, provavelmente não podemos pensar que houvesse entre eles pessoas que conhecessem essas artes de forma tão primorosa como deveria ser. Eles sabiam como fazer tijolos, eles sabiam como trabalhar em argila, mas eles não tinham ainda sido levados a trabalhar com ouro, nem cortar diamantes. Como seria realizado o trabalho com esmero e a exatidão que eram necessários, quando eles não tinham ourives nem joalheiros, exceto operários que faziam tijolos? Então, o trabalho, a atividade do tabernáculo exigia habilidades específicas, e os israelitas tinham sido ex-escravos, estavam agora em peregrinação no deserto, próximo ao Monte Sinai, e eles não sabiam como trabalhar nessas atividades. É aí que Deus então entra em ação. Deus então escolhe pessoas especificamente para realizar aquelas atividades. Deus certamente, quando especificou os nomes, Deus foi muito claro, Deus citou os nomes foram citados. O texto fala de Bezalel e Aholiabe. Deus foi muito específico em relação a esta questão. Inclusive, Bezalel, o texto diz que ele era da tribo de Judá, enquanto Aholiabe era da tribo de Dan.
No texto original do hebraico, nós temos Betlael. Estou aqui com o texto em hebraico, Betlael ou Bezalel. E também temos o Aholiab ou Aholiabe. Eram os nomes das pessoas que Deus então tinha escolhido especificamente. Enquanto Bezalel era da tribo de Judá, Aholiabe era da tribo de Dan. Nós observamos então aí que Deus, ele escolhe pessoas, Deus, ele capacita pessoas de diferentes, veja que diferentes circunstâncias, diferentes posições. Você veja que a tribo de Judá, ela foi uma tribo proeminente. A tribo de Judá foi de onde veio o Messias, né? Mas a tribo de Dan não foi uma tribo tão proeminente. Veja também, devemos considerar que Deus, ao citar os nomes, Deus foi muito específico. Certamente Deus queria evitar disputas entre o seu povo e também para honrar aquelas duas tribos, né? Bezalel, por exemplo, deveria ser o artesão mestre. Ele pertencia à tribo de Judá. Deus resolveu honrar aquela tribo, uma tribo de destaque no período do Antigo Testamento. O texto bíblico nos informa que ele era neto de Ur, provavelmente o mesmo Ur que tinha ajudado Arão lá em Êxodo no capítulo 17, que tinha, juntamente com Arão, erguido as mãos de Moisés, né? E que nesta ocasião estava trabalhando com Arão no governo do povo, durante na ausência de Moisés. Desta família era conhecida em Israel, foi escolhido trabalhador, e não representou pouca honra a esta família que um dos seus fosse empregado, ainda que somente como mecânico, um artesão talentoso para o serviço do tabernáculo. Segundo a tradição dos judeus, este Ur era o marido de Miriam. Isso é uma tradição judaica. Se isto então for verdade, era necessário que Deus indicasse esse serviço para que, se Moisés o tivesse feito, não fosse julgado parcial na sua atitude. Já o outro, Aholiabe, ele era da tribo de Dan, é indicado depois de Bezalel. A Bíblia chega a dizer que é melhor dois do que um. Cristo, quando enviou seus discípulos, por exemplo, enviou de 2 a 2. Veja que a tribo de Dan, ela não era uma tribo tão proeminente. Ela foi uma tribo menos honrosa do que as tribos de Judá e a tribo de Levi, por exemplo. Deus, então, certamente para evitar um cisma naquela comunidade tribal, Deus, então, resolve honrar a tribo de Dan, escolhendo, então, Aholiabe. E aí coaduna com o texto do Novo Testamento. Cada membro do corpo, ele tem uma função específica. Bem, outra coisa que nós podemos observar, lá em 2 Crônicas, capítulo 2 e o versículo 14, o Hirão, que foi inclusive o chefe na construção do Templo de Salomão, ele também pertencia à tribo de Dan. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 2 e o versículo de número 14. Então Deus escolhe especificamente esses dois homens para o exercício daquela atividade específica. No comentário da nossa lição, na primeira parte, aborda então exatamente isto, né? Bezaleel e Aholiabe são chamados por Deus. Bem, outra coisa que nós podemos então destacar aqui nesse texto é o fato de que o Êxodo, no capítulo 31, o texto bíblico diz, depois que é citado o nome deles, o texto, ele faz uma referência no versículo de número 3. No versículo 2 de Êxodo 31, Deus diz que chama por nome a Bezalel, né? Veja que Deus foi bem específico, ele chamou por nome, Deus individualizou, Deus nomeou. O texto foi bem específico, citou de quem ele era filho, citou a sua tribo. Veja que a chamada de Deus foi bem específica. E no versículo 3 diz, o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício. É interessante nós atentarmos, e o professor de escola dominical, ele pode fazer um comentário acerca disso, essas três expressões que aparecem aqui em Êxodo. Olha bem que o texto diz, enchi de sabedoria, de entendimento
e de ciência em todo o artifício. O que Deus queria dizer com isso? Observe bem e atente para essas três expressões. Inclusive, você pode destacar isto em sala de aula. A expressão sabedoria. Deus diz que encheu de sabedoria. Sabedoria, que nesse caso, denota alcance da mente e força de capacidade. Ou seja, é a capacidade de julgar a melhor coisa a fazer. Então, seria a sabedoria. Qual é a melhor coisa a fazer, né? Qual a melhor coisa a fazer neste momento específico? Isso seria então a sabedoria. Mas o texto diz que Deus encheu também de entendimento. Entendimento é a capacidade de compreender as partes diferentes de um trabalho e sua forma completa. Não só as partes, como também o todo. E em terceiro lugar, Deus disse que o encheu de ciência. Ciência indica o conhecimento de materiais pela prática e experiência. Então você pode observar nesse texto que quando a Bíblia diz que Deus o encheu de sabedoria, de entendimento e de ciência, a Bíblia quer dizer que ele tinha capacidade para fazer julgamento em relação à melhor coisa a fazer, ele tinha capacidade para compreender o todo e também as partes do trabalho a ser feito, e ele tinha também capacidade para conhecer o material pela prática, o material que estava sendo utilizado ou que seria utilizado. Era então a habilidade. Isto foi a capacidade que Deus deu a ele. É importante também nós destacarmos e nós observarmos que o texto diz que Deus o encheu do Espírito, ele foi capacitado pelo Espírito. O relato bíblico nos diz, enchi do Espírito de Deus. Aqui nós vemos a atividade do Espírito de Deus no Antigo Testamento. No período do Antigo Testamento, nós observamos que essa plenitude do Espírito Santo, no período veterotestamentário, se limitava normalmente a profetas e reis. Normalmente eram os profetas e reis, no período do Antigo Testamento, que recebiam essa plenitude e esta capacitação, que seria, vamos dizer, uma unção de Deus, uma capacitação de Deus para exercer atividades relacionadas à liderança. Mas neste caso específico, Deus queria certamente enfatizar, né, que ao dar ou ao encher de sabedoria Bezalel e Aholiabe para fazerem essas atividades, Deus queria mostrar que o Espírito Santo também atua e atuava sobre pessoas comuns. Veja que eles não eram reis, não eram profetas, eram pessoas comuns da tribo de Judá e da tribo de Dan, mas que foram capacitadas pelo Espírito Santo naquele momento específico para realizar uma atividade específica. Deus pode, então, capacitar pessoas específicas em um momento específico para realizar atividades no seu reino e para a sua glória. Então vemos aqui o exemplo no Antigo Testamento. Bem, então Deus o capacita, Deus os enche do Espírito, Deus os capacita para realizar aquele trabalho, Deus os enche de sabedoria, de entendimento e de ciência. Veja bem a expressão, em todo artifício. E o versículo de número 4 diz, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Vejam, em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. Deus os capacitou para eles inventar invenções, é o que o texto diz. Ou seja, eles tiveram habilidades inventivas, eles tiveram habilidades criativas. O texto diz inventar invenções, é a expressão que o texto diz. E você observe também que eles foram capacitados por Deus para trabalhar em diversos materiais. Na segunda parte do comentário da lição, o comentarista ele aborda a expressão cheio do Espírito de Deus e depois aborda também as habilidades especiais que aqueles homens receberam. Você pode observar isso no texto bíblico. O texto de Êxodo 31 diz o texto, lavramento de pedras para engastar. Vejam bem que as pedras aqui eram pedras utilizadas no peitoral do sacerdote, né? As pedras foram utilizadas no peitoral do sacerdote.
Ele então precisava ter essa habilidade para trabalhar com pedras, mas eles também tiveram habilidades para trabalhar com artifício de madeira. A madeira foi usada também no tabernáculo. A madeira foi usada em partes da estrutura do tabernáculo. A madeira foi utilizada na Arca da Aliança, na mesa dos pães da proposição. Em vários momentos a madeira foi utilizada e estes homens foram capacitados por Deus para trabalhar com madeira. Então vejam que o material que era então utilizado ali no tabernáculo, eles foram habilitados para trabalhar com aquele material especificamente. No versículo de número 6, Deus então nomeia também a Oliabe. Eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Eu tenho dado a sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. E aí o texto diz, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela e todos os móveis da tenda. E a partir do versículo 8, Deus passa a enumerar especificamente as peças do tabernáculo que deveriam ser confeccionadas. A mesa com seus utensílios, o castiçal, o altar do incenso, o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, as vestes do ministério, as vestes santas, o azeite da unção, incenso aromático, farão conforme tudo quanto te tenho mandado. Você pode observar nesses versículos 7 até o versículo 11, quanto material eles tinham habilidades para trabalhar. Eles trabalhavam então com pedras, com madeiras, eles também tinham que confeccionar e trabalhar nas vestes do ministério, as vestes santas do sacerdote, e também o azeite da unção e o incenso aromático. Então, você pode observar que a capacitação deles foi bem ampla, foi bem vasta, é o que o texto ele nos diz, né? Uma capacidade bem ampla, uma capacidade bem vasta, o que nós podemos observar. Eu quero destacar aqui também a expressão que aparece no texto de Êxodo 31, é a expressão artifício. O versículo de número 3 diz, de ciência e todo artifício. Deus capacitou para eles trabalharem em todo o artifício. A palavra artifício no hebraico é a palavra melaká. A palavra melaká é uma palavra na língua hebraica que está relacionado a ministério, emprego, trabalho, manufatura, ou seja, trabalho, ocupação, negócio, alguma coisa confeccionada, alguma coisa, alguma propriedade, alguma manufatura, um produto manufaturado. Esta palavra ela aparece em alguns momentos do Antigo Testamento, como por exemplo na obra criativa de Deus em Gênesis, também em Êxodo, ela aparece em Levítico 13:48, relacionado a artesanato habilidoso, ela aparece em tarefas agrícolas, ela aparece em alguns momentos então do Antigo Testamento. Então quando Deus falou, quando Deus disse que eles eram habilitados para trabalhar em obras em vários artifícios, está relacionado então exatamente a produtos manufaturados, né? Ou seja, eles tinham então habilidades para trabalhar com aquele material. Bem, outra coisa então que podemos destacar, e o pastor destaca no comentário, ele faz uma aplicação. Bezaleel e Aholiabe, eles tiveram habilidades especiais para trabalhar no tabernáculo. O pastor Elienay, ele faz uma aplicação disto, mostrando como a obra de Deus necessita também de habilidades especiais. Por exemplo, no ofício da escrita, no ofício do canto, no ofício da pregação, quem, por exemplo, escreve precisa de habilidade para escrever. Quem, por exemplo, prega precisa de habilidade para interpretar o texto e também na arte da retórica. Enfim, quem canta precisa então de habilidade para o ofício do canto. Então, cada atividade na obra de Deus necessita de habilidades específicas. Foi assim também então no Antigo Testamento e é assim também nos dias de hoje. Bem, outro ponto que nós devemos destacar e devemos considerar
é que aqueles homens sendo capacitados, Bezaleel e Aholiabe, sendo capacitados pelo Espírito de Deus, eles fizeram aquelas atividades com belezas. Eram talentos naturais, então, que eles tinham. Eram, na realidade, obras artísticas. Eles não apenas faziam, mas faziam com maestria. Eles faziam com beleza. Isso mostra que Deus ama a beleza. Deus criou muitas coisas bonitas para o prazer dos homens. E Deus criou os homens com a capacidade, a faculdade de criar beleza e também de admirar o que é belo. Por isso, então, as expressões artísticas como a arquitetura, a pintura, a música, a mecânica, nós devemos considerar, então, como habilidades também concedidas por Deus. E aqui, então, finalizando, nós vamos então fazer uma aplicação das questões, então, práticas que você pode levar para a sala de aula, né? Uma delas, você pode trabalhar a questão dessa questão criativa, da questão da arte. Uma das coisas que foi resgatada na Reforma Protestante, além dos solos escrituras, solos cristos, enfim, foi resgatado também o soli deo gloria, ou seja, a Deus somente a glória, e tudo quanto fizermos devemos fazer para a glória de Deus. A arte é uma expressão, então, que deve ser usada para a glória de Deus. Por que é que os cristãos não valorizam tanto a arte? É interessante nós observarmos que Deus, quando criou todas as coisas, Deus criou como um verdadeiro artista. Deus apenas não criou a obra da criação, mas Deus a criou de forma bela. Nós precisamos então atentar para isso. Deus criou o mundo de forma bela e nós devemos então admirá-lo. Deus nos criou com a capacidade de admirar o que é belo. Então, as expressões artísticas. Aqui entra, por exemplo, a música. Aqui entra, por exemplo, a literatura. Por que é que os cristãos não admiram a literatura? Nós temos clássicos da literatura. É claro que isso faz parte da graça comum. Nós não estamos querendo dizer que essas pessoas que escreveram, ou que comporam, ou que têm essas habilidades, automaticamente elas serão salvas. Essas pessoas, elas têm a graça comum manifestando na vida delas, que os capacita com dons artísticos. O que dizer, por exemplo, da Divina Comédia de Dante, do Paraíso Perdido de Milton, das obras que foram escritas por William Shakespeare e tantos outros clássicos da nossa literatura, e por que não dizer da nossa literatura também brasileira, como Machado de Assis e outros. O que dizer também das artes visuais, né? A arte, inclusive, é uma forma de refletir a realidade, de representar a realidade. A arte é um dos meios de se representar a realidade. A realidade ela pode ser representada através da arte e ser representada também de forma bela. Então, a arte visual, a escrita, a pintura, a literatura, de uma forma geral, elas devem ser para a glória de Deus. E a grande comprovação disso que nós estamos falando é esse texto. É esse texto de Êxodo 31. O texto nos mostra, então, Deus chamando pessoas, Deus capacitando para desenvolver obra de forma artística, de forma bela. Eles foram habilitados, eles receberam habilidades específicas, especiais. Eles confeccionaram as peças do tabernáculo. E não apenas confeccionaram, mas eles confeccionaram com beleza e maestria. Isso mostra, então, dá o amparo para a obra de arte. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória do Senhor nosso Deus. Portanto, caro professor, você pode, inclusive, nesse momento, você fazer, então, uma aplicação prática em relação a essa questão. Por que os cristãos eles não admiram as obras de arte? Né? Finalizando em relação a isto. E outra coisa que também você pode abordar é fazer uma aplicação também em relação aos dons, né? Os dons que aparecem principalmente em Romanos no capítulo 12. Romanos no capítulo 12 fala sobre a diversidade de dons. Embora a lista não seja completa lá em Romanos 12, mas o apóstolo Paulo ele fala sobre a diversidade de dons. E eu vou destacar aqui alguns desses dons que aparecem lá. Lá fala sobre, em Romanos no capítulo 12, a partir do versículo 7, fala sobre ministério. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério.
O termo ministério aqui está relacionado àqueles que servem. É o ministério, portanto, de servir, está muito relacionado ao socorro. É uma ajuda prática. O texto também fala sobre aquele que ensina. É a habilidade de interpretar, de esclarecer, de sistematizar e de explicar de maneira simples as verdades de Deus. É o dom, portanto, do ensino. O texto também fala no capítulo 12, versículo 8 de Romanos, sobre o dom de exortar. Exortar aqui tem o sentido de a capacitação dada por Deus para a pessoa encorajar, consolar e fortalecer os cristãos que estão enfrentando lutas. O texto também fala sobre o dom de contribuir, no versículo 8, ou seja, o aspecto sacrificial de doação dos próprios recursos para atender às necessidades. E o texto também fala sobre o dom de presidir aqueles que estão à frente, está relacionado ao governo. Mas o texto também fala no versículo 8 sobre aqueles que exercem misericórdia. Exercer misericórdia fala de empatia, de sensibilidade para com aqueles que estão em sofrimento e aflição. Ou seja, finalizando, você pode então, caro professor de escola dominical, fazer uma aplicação também dos dons espirituais na igreja. Deus capacita pessoas, Deus chama, Deus dá habilidades específicas para ser exercido dentro do âmbito da igreja. E é nessa diversidade a obra de Deus ela é abençoada. Finalizando, então, nós podemos dizer, no reino de Deus muitas habilidades poderão ser utilizadas, não só de caráter espiritual, mas também de caráter social, educacional e material. Muitas atividades precisam ser realizadas na obra de Deus e não estão todas relacionadas somente ao âmbito espiritual. Pode ser social, educacional, material. É claro que no sentido geral tudo está relacionado ao espiritual, mas no sentido específico não. Portanto, que nós possamos conscientizar então desta verdade. Deus chama pessoas, Deus vocaciona as pessoas, Deus chama especificamente para tarefas específicas, Deus dá habilidades, Deus dá a capacidade e esses dons e talentos devem ser exercidos na obra de Deus. Então, caro professor, relembrando os pontos principais que nós abordamos aqui. Inicialmente, você deve fazer um comentário sobre o texto de Êxodo 31, leia esse texto em Êxodo 31, aprofunde-se nesse texto de Êxodo 31, temos o paralelo de Êxodo 35, destaque os pontos principais, o nome das pessoas que foram chamadas, a família, as tribos de onde eles vieram, destaque as expressões que Deus o encheu do Espírito de Deus, aqui tem um elemento pentecostal que nós podemos também contextualizar, destaque as expressões sabedoria, entendimento, a ciência e também artifício que aparece nesse versículo de número 3, e logo em seguida você faça então uma aplicação prática. No meu caso aqui eu relacionei com a questão das artes e também com a questão dos dons no âmbito da igreja. Portanto, que Deus o abençoe, que você tenha uma boa aula e que essas verdades da lição de número 2, os artesãos do tabernáculo, sejam destacados por você e que nossos alunos sejam grandemente abençoados. Que Deus o abençoe. Até a próxima lição.